Olá, queridos alunos, muito bom dia. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Rev Tiago Naruzzi. Para você que não me conhece, aqui estão as minhas redes sociais. Não esqueça de me seguir e também de ativar as notificações. E dê também um like a fim de que o nosso conteúdo seja entendido como relevante e chegue ao maior número de pessoas, ok? Bom, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre a origem do homem. E não só isso, falamos sobre o homem como a imagem e semelhança de Deus. Hoje, nós vamos falar, como prometido, né, sobre a essência da natureza humana. Ou seja, vamos discutir quem é este homem, do que ele é composto. Momentos em que nós vamos falar sobre a dicotomia, tricotomia e também unidade psicossomática, ok? Então, vamos começar com esta pergunta. Eu gostaria que você pensasse, quando nós falamos de ser humano, o que vem à sua cabeça? Quem é este ser humano? Qual a sua essência, a sua composição? Ok? Bom, nós temos aqui duas grandes narrativas ou teorias que buscam responder. Uma, não religiosa, que vai dizer que o homem nada mais é do que um composto de matéria e energia. Obviamente, nós não vamos entrar nesta discussão porque nós estamos num curso de teologia, então nos sobram três outras teorias, né? Três outras escolas, se assim podemos dizer, que vão tentar responder a nós a essa pergunta, ok? Ou seja, a primeira delas vai dizer que o ser humano, ou a essência do ser humano, é uma composição de três partes, ou seja, o homem é composto de corpo, alma e espírito. Uma segunda escola vai dizer que não, que o homem, na verdade, é composto apenas de duas partes, corpo e espírito. E por fim, nós teremos uma terceira escola, que vai dizer que não, o homem é uma unidade psicossomática ou unidade indivisível, ok? Então, serão estas três escolas que, de maneira introdutória e breve, nós estudaremos na aula de hoje, mas eu gostaria que você me respondesse. Para você, qual faz mais sentido? Seria a dicotomia, a tricotomia ou a unidade psicossomática? Bom, vamos deixar aqui um grande teólogo nos introduzir nesta discussão. Ele diz o seguinte: é costume, especialmente nos círculos cristãos, entender que o homem consiste de duas partes distintas, e de duas somente, a saber, corpo e alma. Esta concepção é tecnicamente chamada de dicotomia. Então, dicotomia é a escola que vai defender que o homem é composto de duas partes. Quais? Corpo e espírito. Geralmente essa escola ela vai fundamentar a sua tese em textos como Gênesis 2:7, Eclesiastes 12:7, Mateus 10:28 e 1 Coríntios 5, do 1 ao 8. Mas existem inúmeros outros textos, tá? Eu trouxe apenas alguns para que nós fundamentemos, tá? a base dessas escolas. Vamos começar com Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Perceba que existe aqui um elemento, o pó, a matéria. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então perceba que esta escola vai valer-se desse texto para dizer que o homem é composto apenas de duas partes, corpo e espírito, ok? Um outro texto é o texto de Eclesiastes 12, do 7 ao 8. E o pó, matéria, volte à terra como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Perceba que também, segundo Eclesiastes, o homem é composto de duas e tão somente duas partes, corpo e espírito. E por que não citar Mateus 10:28? Olha o que o texto diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto alma quanto corpo. Perceba que aqui
segundo a concepção desse texto, o homem, ou a totalidade do homem, é apenas disposta pela composição de duas partes, corpo e espírito. E por fim, já citado 1 Coríntios 5, do 1 ao 8. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo ainda vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio um tamanho ultraje que praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. Olha agora, para a destruição da carne, um elemento, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Perceba que para Paulo também, a composição humana, ou o ser humano, é composto de duas partes, corpo e espírito, ok? Então, esta é a escola chamada de dicotomista. Por outro lado, nós temos também uma outra escola. Ao lado dela, porém, apareceu outra, segundo a qual a natureza humana consiste de três partes. Quais? Corpo, alma e espírito. Essa escola é chamada pelo termo de tricotomia, ou seja, três partes. Para esta escola, o homem é um composto de três partes, corpo, alma e espírito. E estes são alguns textos, né, apresentados por esta escola a fim de defender a sua tese. Perceba que eles vão usar o mesmo texto de Gênesis, usados também pelos dicotomistas. Entretanto, olha a distinção de sua interpretação. Então formou Deus ao homem do pó, um elemento. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, segundo eles, o segundo elemento. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, eles vão dizer que a alma vivente nada mais é do que uma terceira composição. Ou seja, o homem, diferentemente da escola dicotomista, é composto de corpo, alma e espírito, ok? Mas eles também vão fundamentar a sua tese, né, no texto de Isaías 26:9, onde diz: com minha alma, primeiro elemento, suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, segundo elemento, eu te procuro diligentemente. Este eu quem é? É a composição da alma, do espírito, que residem num corpo. Ou seja, para eles, existem três partes, ou melhor, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, ok? Mas aí nós temos também um texto muito usado, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, onde Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que aparentemente este texto então escancara ainda mais, né? A ideia de que o ser humano é um composto de três partes: corpo, alma e espírito. Um outro texto muito usado pelos tricotomistas é Hebreus 4:12, onde diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então perceba que esse também é um texto usado para dizer que o ser humano, que tem o seu corpo, uma matéria, residem alma e espírito, ou seja, para defender a ideia de três partes: corpo, alma e espírito, ok? Então, de uma maneira muito breve, resumida, introdutória, apresentei a vocês aqui as três escolas. E aí a pergunta que nós precisamos responder é: quem está certo? Qual é a resposta correta? Aqueles que defendem corpo e espírito, os dicotomistas, ou aqueles que defendem a ideia de corpo, alma e espírito, ou seja, os tricotomistas? Segundo um conhecido teórico reformado, nenhum deles. Ou seja, existe uma terceira escola que vai dizer que nem os dicotomistas, nem os tricotomistas estão corretos. Ambos estão equivocados.
Este teólogo é o Anthony Huckman. Ele vai dizer o seguinte: é minha convicção, no entanto, que devemos rejeitar tanto a dicotomia quanto a tricotomia. Um dos aspectos mais importantes do conceito cristão, do homem, da antropologia cristã, é de que devemos vê-lo em sua unidade, ou seja, como uma pessoa integral. Perceba que Huckman vai rejeitar tanto a ideia de uma constituição dupla, né, corpo e espírito, como também a ideia tricotômica de corpo, alma e espírito. Por quê? Porque ele entende que o ser humano é uma unidade psicossomática ou uma unidade indivisível, tá? Qual é a ideia dele? Eu acho que é mais uma divergência terminológica. E eu vou tentar explicar o porquê, tá bom? Mas segundo ele, o porquê que tanto a dicotomia quanto a tricotomia devem ser rejeitadas? Porque segundo ele, não é o que eu penso, mas segundo ele, os dicotômicos vão dividir o ser humano, ou seja, em corpo e alma. Vão fazer uma clara distinção entre esses dois elementos, enquanto os tricotômicos farão uma divisão tripartite, ou seja, corpo, alma e espírito. E para ele isso é inconcebível. Por quê? Porque o homem deve ser visto em uma unidade indivisível, ou seja, não pode haver uma distinção entre corpo e alma. O homem, a partir da sua criação, é uma unidade. Corpo e alma dizem respeito ao ser humano. Você não pode fazer uma distinção, ok? Então, a divergência dele é que, segundo a concepção dele, os dicotomistas farão uma divisão não bíblica e os tricotômicos também. Olha o que ele diz. Imaginem-se, desculpem, imagina-se os seres humanos muitas vezes como se fossem constituídos de partes distintas ou algumas vezes até mesmo separadas, os quais são então abstraídos do todo. Mas não é necessariamente assim que, por exemplo, os dicotomistas entendem. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante, tá bom? Ele vai dizer: é minha convicção, no entanto, que devemos rejeitar tanto a dicotomia quanto a tricotomia, ok? E aí talvez fique a pergunta, né? E os textos que nós lemos, o que nós faremos com eles, né? Tanto aqueles que dizem que o ser humano é corpo e espírito e aparentemente fazem uma clara distinção entre essas duas coisas, e também aqueles que dizem que o ser humano é corpo, alma e espírito. Como é que nós vamos responder a esses textos que nós lemos, né? Primeira coisa que nós precisamos entender é que alma e espírito são usados na Bíblia de forma uma pela outra, são usados indistintamente, ou seja, sem distinção, um pelo outro. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, quando nós vamos para Mateus 10, 28, olha que coisa curiosa. Fazendo menção à totalidade do ser humano. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. Ou seja, perceba que esse texto ele faz menção à totalidade do ser humano apenas por corpo e alma, correto? Olha agora que coisa curiosa no texto de 1 Coríntios 7,34. Ele vai dizer: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou ainda cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. Vocês conseguem perceber que aqui Paulo faz menção à totalidade do ser humano, não mais valendo-se de corpo e alma, mas de corpo e espírito? Ou seja, uma clara evidência de que espírito e alma são usados, ou são termos que são usados um pelo outro, igual a imagem e semelhança que nós vimos na aula passada, tá bom? Olha agora, Marcos 8, 36 a 37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Perceba que aqui o homem é retratado por corpo e alma. Olha agora em Tiago 2,26.
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha que coisa curiosa, aqui já não é mais alma, mas é espírito. Ou seja, nós podemos não só entender que um termo é usado pelo outro, como a ideia de que a tricotomia ela não se sustenta. Me perdoem aqueles que são tricotomistas, mas eu parto sim do princípio de que esses termos são usados uns pelos outros, então corpo e alma e espírito não se sustentam. Por quê? Porque alma e espírito são usados um pelo outro. Então, eu sou mais inclinado à ideia da dicotomia, tá bom? E talvez você esteja inquieto, se perguntando, né? E os textos que claramente falam sobre corpo, alma e espírito no mesmo texto? Por exemplo, nós lemos esses textos, né? Quando falamos sobre tricotomia. Vamos começar por Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Perceba que os tricotomistas usam esse texto para dizer que existe o corpo, a alma e o espírito, ok? Mas nós entendemos que não, que existe aqui ou dois elementos apenas ou uma unidade indivisível. Como assim? Deus pega o barro, o corpo, sopra nele o espírito. A junção destes dois elementos, corpo e espírito, que pode ser corpo e alma, dá origem ao que nós chamamos de ser humano, o ser vivente. Então perceba que só existem dois elementos aqui. E aí a discussão vai ser, né? Se são dois elementos distintos ou se existe uma união indivisível destes dois elementos. Que é aquilo, ou a ideia da unidade psicossomática, tá bom? Bom, aí nós temos Isaías 26:9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Como é que nós fazemos com esse texto? Ou qual é a explicação para esse texto? Que é um argumento retórico, ou seja, cuja a ideia, o objetivo é dar intensidade à fala. E por que eu posso afirmar isso? Quando a gente vai para Tessalonicenses 5:23, é a mesma coisa. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu parar aqui. Meus irmãos, se nós não entendermos que são recursos retóricos e que aqui existe apenas o encadeamento para dar intensidade à sua fala, a gente vai ter que explicar aqueles outros textos em que corpo e alma fazem menção à totalidade do ser humano e outros textos que apenas aparecem corpo e espírito. A Bíblia não pode se contradizer. Perceba que naqueles textos, tantos outros que nós vimos, quando o autor bíblico refere-se ao ser humano, ora ele faz apenas por corpo e alma, ora ele faz apenas por corpo e espírito. Mas se isso ainda não foi suficiente, deixa eu apresentar o texto de Hebreus 4:12, né? Um texto também muito usado pelos tricotomistas. Olha que coisa curiosa. Eu gosto bastante de aqui fazer a coloração para que vocês entendam aqui a argumentação. Olha que coisa interessante, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir. Olha o recurso retórico. Alma e espírito. Será que são duas coisas? Ou apenas um recurso retórico de intensidade? Por que eu digo isso? Olha, juntas e medulas. Será que são coisas distintas? O que vai chancelar a nós aqui? A parte final do versículo, ó. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pergunto, pensamentos e propósitos do coração não dizem respeito à mesma coisa? Claro que sim. Não são duas faculdades distintas, mas apenas um recurso retórico para dar a ênfase à ideia aqui proposta pelo autor. Se pensamentos e propósitos são a mesma coisa e são usadas aqui apenas para dar ênfase à argumentação do autor, o que vem antes é a mesma coisa, ok? Então nós entendemos que não existem três partes, ou a ideia tricotômica, como sendo a explicação da natureza humana, ok? Mas aí Huckman vai dizer também que não existem duas partes, mas simplesmente uma unidade psicossomática, ou seja, indivisível. Essa é a terceira corrente. Mas aí a pergunta, e nós já estamos quase caminhando aqui para a conclusão,
Será que todos os reformados entendem assim? Ou seja, que o homem é um composto indivisível ou uma unidade psicossomática? Não. Por exemplo, Luiz Berkoff, João Calvino, Hermann Bavinck, Charles Hodge, Berkouwer, todos eles são dicotomistas. Olha o que diz aqui, por exemplo, o Berkoff. O corpo e a alma são substâncias distintas. Mas olha que coisa curiosa. Essa distinção, ela não é no sentido prático, objetivo, se assim eu posso dizer. Mas são dois elementos que, na sua junção, eles não tornam apenas um. Existe nessa composição misteriosa que é o homem, tanto o corpo, aspecto material, quanto o aspecto imaterial. Tanto que ele diz que de fato interagem, embora o seu modo de interação escape ao exame humano e continue sendo um mistério para nós. Então perceba que eu entendo que é mais uma divergência terminológica, porque um dicotomista leal, sistemático, ele não vai dizer o seguinte, quem está sofrendo é minha alma. Quando a alma sofre, é a totalidade do ser humano. Quando a carne está enferma, é todo o ser humano que sofre. Então, nós entendemos também a ideia de que este homem, ou a junção desses dois elementos, torna-se uma coisa só, como os adeptos da união psicossomática defendem. O que nós não fazemos, e aqui eu já ponho a minha posição, é que nós não podemos distinguir esses dois elementos. Não no sentido de dividi-los, como eu dei o exemplo, né? Aqui é a alma, aqui é o corpo. Não. Mas nós somos um composto de dois elementos. Essa é a ideia dicotômica, ok? Ele diz, a união entre os dois elementos pode ser chamada união-vida. Os dois se relacionam organicamente. Perceba que existe uma distinção, que está unida. A alma agindo sobre o corpo e o corpo sobre a alma. É aqui que eu defendo a ideia da dicotomia. Existem sim dois elementos que se unem, mas ao se unirem, eles não perdem a sua distinção, pelo menos na sua composição. Obviamente, como eu disse e reafirmo, jamais diremos que é a minha alma e não o corpo, mas sim o eu composto de corpo e alma, ok? Bom, dúvidas? Se tiverem dúvidas, mandem lá no chat, na medida do possível eu vou respondê-lo, tá? Pergunta que agora vocês precisam responder. O que é o ser humano? Qual é a sua composição, essência? É você quem decidirá. Se para você faz mais sentido corpo e alma, ou seja, a ideia dicotômica, ou a ideia da união psicossomática, ou seja, de uma unidade indivisível. Eu, particularmente, prefiro responder que o homem é um ser constituído, ou seja, existem distinções, corpo e alma. Entretanto, esta distinção não pode ser dividida ou separada, ok? Essa é a minha posição. Agora vocês precisam começar a construir a de vocês. Bom, e qual é a origem desta concepção especial tricotômica, tá? Olha que coisa curiosa. O conceito de homem tripartido, ou esta tricotomia, originou-se na filosofia grega, não é necessariamente cristã, que entendia a relação mútua entre corpo e espírito do homem segundo a analogia mútua da relação entre o universo material e Deus, ou universo material de Deus. Deixa eu explicar. Era muito comum, em especial aqui no contexto, né, do primeiro século, até alguns séculos que antecedem e sucedem, né, o contexto ali em que o cristianismo surge, nasce, né, pelo menos no sistema teológico que nós conhecemos hoje. Correntes como o maniqueísmo e o gnosticismo. O que essas correntes diziam? Que a matéria é má. Ou seja, o mundo criado, por ser material, ele é algo mau, ok? E Deus, por não ter matéria, é o essencialmente bom. Se Deus, que é imaterial e essencialmente bom, fez o mundo, ele precisa de um ser intermediário para fazer o mundo, que eles vão chamar de demiurgo. Por quê? Porque um ser imaterial não pode ter contato com a matéria, porque se ele tiver contato com a matéria e a matéria é má, ele se contamina. Essa é a ideia da filosofia grega, tá? Então ele cria um ser intermediário, o demiurgo, que vai criar a matéria, ok? Por que Berkoff traz isso? Porque ele vai dizer que este imaginário daquele período vai ser absorvido pelos primeiros cristãos. Olha o que ele vai dizer. Pensava-se que, justamente como estes, ou seja, como isto aqui,
essa ideia aqui, só podiam ter comunhão um com o outro por meio de uma terceira substância, ou de um ser intermediário. Assim, aqueles que só podiam entrar em relações mútuas vitais por meio de um terceiro elemento. Deixa eu simplificar isso aqui. Se para que o imaterial permanecesse bom, ele não poderia ter contato com o mundo, com a coisa material, e ele precisava de um ser intermediário, então entende-se que o homem é um composto triplo, ou seja, ele é espiritualmente bom, mas a sua matéria é má. O que precisa acontecer para que estas coisas não se relacionem? Ter um ser intermediário, o ser que vai fazer esta separação entre as duas coisas, que eles vão chamar de alma. Então seria o espírito bom, a alma o ser intermediário, e o corpo, que é a matéria, má. Perceba que isso aqui não, pelo menos na minha concepção, não encontra respaldo bíblico. Isso aqui é uma reflexão filosófica grega, tá? Aplicada ao cristianismo. E aí ele diz, né? Na medida em que se adapta ao nous ou ao pneuma, ou seja, na medida em que a alma, esse ser do meio aqui, se adapta ao espírito, a alma se torna melhor. À medida que ela se inclina para a carne, ela se torna má. É o que ele está dizendo aqui. Era tida como imortal, mas na medida em que se relaciona com o corpo carnal, torna-se imortal. Na verdade, isso aqui tem muita semelhança a um mito, né? Mito era os recursos ou os meios pelos quais eles tentavam explicar algumas realidades, ok? Então, o que eles diziam na mitologia? Que existia uma carroça aí com 3 cavalos. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Um representando aqui talvez a parte espiritual boa e um representando a parte material má. E o meio neutro. Ou seja, este cavalo do meio, à medida em que ele se inclinasse mais para as coisas boas, que ele representava aqui a alma, tornava-se mais mal, ou se tornava-se melhor. E à medida que ele se inclinasse ou se deixasse levar pela carne, ele se tornaria mais propício às coisas más. Isso aqui é uma ideia, uma filosofia, uma explicação filosófica grega, não tem nada a ver com o cristianismo, ok? Isso foi absorvido. A concepção tricotômica do homem recebeu considerável apoio dos pais da igreja grega, ou alexandrina, dos primeiros séculos. Ou seja, os pais gregos adotaram essa concepção tricotômica e propagou essa ideia dentro da cristandade, ok? Por outro lado, na igreja latina, os principais teólogos apoiavam diversamente a visão dupla, ou seja, dicotômica. E foi Agostinho que deu proeminência a este modo de ver, ou seja, da dicotomia. Então percebam, enquanto os pais gregos, né, defendiam a ideia de corpo, alma e espírito, os pais latinos, em especial Agostinho, defendiam a ideia de corpo e espírito. E nós vimos, pelo menos eu propus mostrar isso a vocês, que a ideia tricotômica não encontra respaldo, porque o termo é usado um pelo outro, ok? Mas por que eu trago isso? Simplesmente para que vocês entendam que esta percepção de uma unidade psicossomática, ela é um tanto quanto recente, tá? Sempre houveram escolas que discutiram isso, mas sempre à luz de uma dicotomia e tricotomia. Eu não estou dizendo com isso que por ser mais recente ela não merece respaldo, não. O que eu estou dizendo é que a teologia ela vai também evoluindo, se aperfeiçoando, porque a teologia é a reflexão racional, reflexão teológica da revelação bíblica, ok? E aí é você que vai decidir qual escola que você vai adotar, tá? Obviamente, dentro de uma teologia reformada, ou dicotômica, ou da unidade psicossomática, ok? E aí, se você ainda tem interesse em se aprofundar mais, né, sobre qual é a origem da alma, eu deixo aqui uma indicação de leitura para vocês, né? Das páginas 181 a 185 desta teologia sistemática, que vai tratar sobre o pré-existencialismo, sobre o traducionismo e sobre o criacionismo, tá? Eu não vou lecionar isso a vocês porque eu entendo que é mais uma teologia especulativa, ok? Então, meus irmãos, próxima aula, eu creio que nós teremos aqui um tema um tanto quanto polêmico, tá? Mas estejam conosco, nós vamos falar sobre homens e mulheres na perspectiva bíblica. Vamos trabalhar sobre as semelhanças e as tão polêmicas distinções e como isso reflete na missão de homem e mulher.
Tá bom? Que Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.